Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a questão da biologia e a ideologia. Por que que eu estou falando sobre isso? Estava vendo um vídeo do Pirula, né, que é um biólogo muito famoso aqui na internet, e ele estava um corte, na verdade, não assisti todo a live dele, mas estava falando sobre essa questão dos web comunistas, etc e tal. A gente pode falar sobre essas coisas? A gente pode, biólogo pode entrar nessas questões? Eu não só acho como pode, como deve, né? O que que é a biologia? A biologia é a ciência que estuda a vida. E nós somos seres vivos. Nós conseguimos catalogar algumas espécies, a gente dá nome para as espécies. E para nossa espécie, no caso, nós somos os Homo sapiens, né? É uma maneira, você fala assim, eu não me considero um macaco, não me considero um Homo sapiens, eu me considero um ser humano. Tudo bem. Acontece que seres humanos precisam desenvolver ciência. E a ciência ela precisa desenvolver metodologias. E a metodologia, seja ela qual for, onde for, ela precisa nomear as coisas para que ela crie parâmetros e consiga fazer o estudo falseável. Então, dentro das ciências biológicas, que é a ciência que estuda a vida, a gente dá nome para as coisas, de preferência em latim. Por quê? Porque o latim ele é uma língua morta, ela não muda mais, e, consequentemente, fica mais fácil para um biólogo descobriu na China passar para o biólogo que está aqui na América do Sul ou no outro extremo do planeta. Então, a biologia ela é uma ciência, ou ela já esteve no campo das ideias, assim como a filosofia, a sociologia, né? Ela já esteve nesse campo quando Darwin escreveu seu livro, porém, ela já deixou de ser uma ciência de ideias e passou a ser uma ciência concreta, por isso ela está hoje na banca das exatas. Né? Então, boa parte dos avanços que a nossa espécie tem feito é graças às ciências biológicas. Né? E a área de genética é a área que mais tem contribuído para a extensão da vida, da nossa vida e a nossa qualidade de vida. Hoje as terapias gênicas salvam vidas, cura pessoas com câncer. Giaquini é o caso mais notório que a gente tem para citar aqui rápido de cabeça, é o caso dele. Ele teve um câncer complicado, é um câncer difícil, era um câncer. A cura era muito complicada e hoje existe a terapia gênica que permitiu que ele tivesse. Agora está aí para contar a história dele. Ele não teria sobrevivido se não fosse a terapia gênica. Então, a engenharia genética e a genética, que está lastrada nas ciências biológicas, veio para mudar a evolução da nossa própria espécie, gente. Eu ouso dizer que a partir do momento que a gente descobriu a penicilina, a nossa espécie deixou de ser uma espécie que passasse a sofrer a seleção natural. Né? Hoje, crianças com Down chegam até os 60 anos de idade no Brasil. Né? Eu digo no Brasil porque na maioria dos países desenvolvidos não tem muitas pessoas com Down, porque lá o aborto é permitido. Né? E a gente vai numa outra aula aí falar sobre a questão do aborto, que é uma questão muito mal compreendida e muito mal defendida pelos ativistas políticos que, ao invés de ajudar, atrapalham bastante. Né? A sociedade ela precisa de informação, e ela precisa de dados para formar uma ideia sobre uma determinada coisa. Se você não dá para ela os dados, ela não vai conseguir formar uma opinião correta sobre um determinado assunto. Aí o que, que vai acontecer? Vai ficar aquele jogo de ideias, né? Não, porque eu acho que o momento que um óvulo foi fecundado é uma vida. Então, se é uma vida, você abortar é pecado, etc, etc, etc. Aí você vai cair numa, numa discussão eterna. Porém, a gente sabe, né, que as ideias elas podem e devem existir. Aliás, a pluralidade de ideia ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa espécie. A nossa espécie só chegou até aqui graças ao iluminismo. Gente, nós evoluímos em 100 anos o que a gente não evoluiu em milhares de anos, graças ao iluminismo, graças à quebra do dogma, que a gente até então era preso a dogmas, né? Então a ciência não conseguia dar um passo adiante, porque vinha os dogmas e dizia, não, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Né? Então, assim, a gente precisa dar valor à pluralidade de ideias e à liberdade de pensamento. Mas, para isso, entretanto, a gente tem que respeitar o outro. Então, mesmo aquele teu amigo que fala, não, eu não, o aborto para mim é um crime, a pessoa abortar é assassinato, você tem que respeitar a opinião dele. Só respeita. O Estado é laico. Ser Estado laico não quer dizer ser Estado ateu. O Estado laico é aquele que respeita todas as formas de pensamento, inclusive religioso. Então a gente tem que respeitar os religiosos, mas nós também temos que informar essa sociedade o que é, de fato, um aborto. A palavra aborto em inglês é
cancelar. Uma criança, quando ela está se gerando no ventre da mãe, ela pode ou não vingar. Ela pode ou não sair perfeita, ou ela pode nascer e morrer, ser um nato morto. E nós, hoje em dia, nós já conseguimos prever essas coisas, né? Bom, mas eu estou meio divagando aqui, eu estou saindo do ponto que é biologia e ideologia, que eu queria falar sobre isso. Por quê? Porque a gente está vendo que cada vez mais os biólogos estão sendo chamados para esse campo para discutir assuntos que a galera de humanas criam teorias mirabolantes a respeito. Por exemplo, questão LGBT. Ah, o LGBT ele nasce assim ou ele escolheu ser assim, ou é o meio que traz. Gente, a biologia já prova, já está mais do que provado que ser LGBT é uma questão constitucional. A pessoa nasce assim, ela vai morrer assim, não adianta. Se o seu filhinho pequenininho, de 2 aninhos, pegou a bola que você. Filho, vamos jogar bola. Aí você pega a bola, dá para ele, pega a bola e nina a bola, e quer brincar com a bonequinha da prima, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, você não vai mudar isso, porque isso é constitucional. O que a gente já sabe? A gente sabe que os hormônios funcionam como programas e que eles programam cérebro e gônadas. Ou seja, o mesmo hormônio que faz a sua genitália virilizar, eu tenho algumas aulas sobre isso aqui já no meu canal, é o mesmo hormônio que vai fazer o seu cérebro ser masculino, ou mais feminino, ou mais masculino, ou híbrido, tá, gente? Porque os bissexuais também existem, né? Então, assim, gente, essa questão de ser macho, ser fêmea, tem a ver com hormônios e como nós reagimos aos hormônios. Pronto. E o que isso quer dizer, no final das contas? Que ser LGBT é absolutamente natural, tá? As pessoas nascem assim, isso acontece até com insetos. Só para vocês terem uma. Ah, professora, é verdade que tem animal, que no mundo, no reino animal, existe casais homossexuais? Sim, é verdade. E como isso acontece, professora? Da mesma maneira que acontece com a gente. É uma questão hormonal, é uma questão de como você. Antigamente, as pessoas falavam, não é hormônio. É hormônio sim, gente. Testosterona e estrogênio, tá? O que vai configurar seu cérebro e suas gônadas vai configurar também a sua sexualidade. O modo como o seu cérebro foi construído, no momento que você está ali no ventre da sua mãe, isso não é genético, tá? Porque não existe um gene que causa isso. Existe um conjunto de fatores que pode causar isso. Tanto que, para uma menina virilizar, para um homem nascer XX, a síndrome é a hiperplasia adrenal. Para um macho, para uma mulher nascer XY, que existe as mulheres XY também, eu já tenho aula no meu canal sobre isso, dá uma olhadinha lá. Para uma mulher, vou até fazer uma outra aula sobre isso, porque esse assunto é bem interessante. Uma mulher nascer XY, ela também tem uma questão hormonal. Então, assim, os intersexuais normalmente são síndromes que vão ali refletir na questão dos hormônios. Então, a gente analisando essas síndromes, a gente chega à conclusão óbvia de que são os hormônios que estão por trás de tudo isso. E eles são os comandos químicos, né? Os programas que vai programar macho, fêmea, etc. A gente sabe que a variabilidade genética, ela é parte da genética. Gente, toda vez que um esperma fecunda um óvulo, existe um mecanismo chamado crossover que embaralha todos os genes. Então, o que quer dizer isso? Que todo o genoma daquela pessoa, que tem milhares de anos, que já passou por vários continentes, por exemplo, assim, um rapaz loiro do olho azul, vai fazer um rastreamento genômico para saber qual é a ascendência dele, de repente da África. Ele fala, oi? Como assim? Do contrário também acontece, tá, gente? Um cara negro, fenótipo negro, de repente você vai rastrear o genoma dele e tem uma maioria europeia. Você fala, ui, mas como assim? Assim, gente, esses genes, nossa espécie surge na África. Ela sai da África, tá? E a partir do momento que ela sai da África, surgem dois novos fenótipos. Beleza? Então, se você tem o fenótipo asiático e o fenótipo caucasiano. Esses fenótipos são bem mais recentes, tudo bem? Porque ele levou um tempão para o homem negro sair da África. Quando ele saiu, esses dois novos fenótipos aparecem. Alguns vão dizer que o meio selecionou, que uma mutação aleatória criou esses fenótipos, outros podem dizer, argumentar que não, que esses genes estavam lá silenciados, pronto para se manifestar no momento adequado. Como funciona a evolução? Por que a evolução ainda é uma teoria e não um fato, né? Não é uma lei? Porque a gente ainda não sabe como isso funciona. A gente sabe, a gente observa, a gente pode provar
que o meio seleciona. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso no micromundo, com bactérias, a gente consegue colocá-las em cultura e ver como elas se modificam de acordo com o alimento que elas recebem. Já existem várias experiências nessa área. E no macromundo a gente consegue enxergar também alguma coisa. Então, mas a gente sabe que o meio seleciona o fenótipo. Então a gente sabe que pele clara, olhos azuis e cabelo amarelo surgiu no Cáucaso, um lugar muito frio e muito escuro, onde a noite dura 6 meses, né? A gente sabe que a pele morena, cabelo liso, olhos puxados surgiu na Ásia, né? E depois estou até clareando mais. E, gente, a pele tem uma cor só, né? Todo mundo sabe disso, que a nossa pele é transparente. O que está debaixo dela é que vai dar o tom. Então, isso tem a ver com os melanócitos, tem a ver com o gene, tem a ver com eumelanina, com feomelanina. E onde é que eu quero chegar com isso? Que muitas dessas discussões que tem no mundo das humanas e de ativistas políticos não estão lastradas na realidade. Não procuraram um biólogo, um médico para conversar sobre. Criaram teorias mirabolantes sem falar com um biólogo, sem falar com um geneticista, sem falar com um médico. Isso, gente, causa um transtorno, porque causa uma falta de compreensão. Se você chegar uma pessoa, né? Quantas vezes a gente já viu pessoas dizendo, ah, só existe XY, não existe nada além disso. Não é verdade. Se tivesse uma mínima aula de biologia na escola, saberia que isso não é verdade. Que existe síndrome de Klinefeld, síndrome de Turner, síndrome de supermacho, síndrome da superfêmea, que são mulheres que têm mais de um cromossomo X, homem que tem mais de dois cromossomos Y, tá? Existem várias síndromes. E além disso, essa questão, ela não é assim preto no branco. Gente, a cada 20.000 nascimentos nasce uma criança intersexual. O intersexualismo, ele está num plano concreto, físico. Ele não está no campo das ideias. Não dá para você teorizar nisso. Porque o intersexual, ele nasce com aquele problema físico. Ele nasce com sexo genético e com um fenótipo oposto ao seu sexo genético. Ou ele pode nascer com uma genitália ambígua, não duas genitálias, tá, gente? Mas uma genitália ambígua. Sim, acontece o caso de você ter um pênis e ao mesmo tempo uma abertura vaginal embaixo? Sim, mas não quer dizer que duas genitálias, tudo bem, gente? Porque o pênis nada mais, nada menos é do que um clítoris gigante, tudo bem? Então, assim, essa questão ela é muito séria, né? Então não dá para você ficar teorizando e falando sobre coisas sem buscar a ciência. Porque quando você busca a ciência, você busca o concreto, você busca a realidade, não há aquele ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Não há pai e nem mãe que vá se revoltar com o filho se ele sabe que aquele filho não tem culpa de ser daquela maneira e que há uma explicação científica concreta para aquele fenômeno. Quando você tira, né, alguns ativistas LGBTs falam, ah, eu não quero saber de biologia, eu não quero saber de medicina, porque eu não sou doente. Mas ninguém está dizendo que você é doente, tá? A gente está dizendo apenas e tão somente que você é uma variável natural na natureza. Porque na natureza só existe um sexo em mamíferos, a princípio, as fêmeas. Esse sexo se transforma em dois, através de um gene chamado SRY, que vai dar origem a um masculino. Mas o masculino, ao contrário do que se possa imaginar, ele é derivado do feminino, né? Então, assim, todo feto, a princípio, é fêmea. É por isso que o macho tem mamilos. O macho tem mamilos porque até onde ele era fêmea, o mamilo estava lá. A hora que o SRY, o gene de fazer meninos, chegou e falou, não, vai ser homem, esses mamilos são neutralizados, ficam, não serve para coisa nenhuma. Mas eles estão lá, né? A cavidade vaginal também está lá. Isso é uma prova incontestável de que todo feto, ele é a princípio fêmea, e todo mundo sabe, todo mundo que já estudou, que é da área, sabe que todo feto encaminha passivamente para ser fêmea. Se algo não aconteceu, que algo extraordinário para acontecer, precisa acontecer para que não vire uma fêmea? O gene SRY que vem no cromossomo Y. Tudo bem? Então, assim, quando a gente vê essa galera militante, militando, etc e tal, é preciso, gente, chamar, colocar a bola no chão, analisar, vamos conversar com biólogos. Os biólogos não são chamados para essas discussões, eles não são chamados para se elaborar essas teorias mirabolantes que a galerinha aí elabora, tá? E se fosse, tudo ficaria mais claro, tudo ficaria melhor. E eu acho que a sociedade compreenderia muito melhor esses fenômenos e compreenderia ainda melhor porque é preciso garantir o direito dessas pessoas na sociedade, né? Eu tenho um primo meu que ele é teólogo, né? E a gente conversa e ele fala para mim, olha, Yara, se isso chegasse ao conhecimento dos teólogos,
das igrejas, através, né, da educação, obviamente que a igreja vai ter que rever seus conceitos. E a igreja e a teologia dentro da igreja é para isso, né? Para rever conceitos. A Revolução Protestante foi o quê? Foi rever conceitos. E sempre no campo das ideias, há como você maturar as ideias. E é por aí, esse é o caminho. O caminho é o embate das ideias para que elas evoluam. Então, a biologia, ela pode ajudar e muito nessa questão, se a gente for chamado para conversar, se a gente for chamado para falar sobre. Eu acho que o Pirula tem feito um trabalho sensacional nessa área e alguns outros biólogos tentam até falar. Eu vi uma entrevista do Jubilu, que também é muito um professor maravilhoso, e o outro professor do Descomplica, esqueci o nome dele. Ah, esqueci o nome dele, mas ele também é ótimo. E eles deram uma entrevista para o Flow Podcast, né? Onde eles falaram que eles estão preocupados. Eu sei disso, eu sou bióloga. A gente agora tem que pisar em ovos para falar sobre sexo na escola, porque a galera de humanas está querendo dizer a um biólogo, que é uma ciência falseável, o que dizer numa sala de aula. Peraí, gente. Espera só um pouquinho. A nossa ciência é falseável, tá? A nossa ciência não está mais no campo das ideias. Ela é concreta. Isso tem um grande significado, beleza? Então vamos ficar com esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito comprido, já está com 16 minutos, mas pense nisso, tá? A biologia explica muita coisa, e eu sempre digo como bióloga, a biologia explica, não justifica. Então o fato de a gente saber a origem de determinados comportamentos não quer dizer que nós devemos justificá-lo. Ah, então é assim mesmo. Ah, então vamos agir dessa maneira. Não é bem isso. Nós somos sapiens. Nós somos seres pensantes e cientes. Existe um eu por trás dos nossos olhos que nos reconhece no espelho e que nos impulsiona a evoluir. E é esse eu que a gente tem que usar para construir um mundo melhor. Beijo, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Até mais.